Vocês lembram sobre o que aconteceu em 1660, né? Sobre o Frederick VI, que era o rei dinamarquês, que acabou sendo o rei da Noruega também. A Noruega e a Dinamarca era uma constituição só, dansk-norsk, né? Como eu falei antes. Mas o que aconteceu? A Dinamarca tinha uma aliança com a França. E quando a França perdeu a guerra contra a Inglaterra, que a Inglaterra ficou soberana, né? A Grã-Bretanha ficou soberana nessas áreas de navegação por toda a Europa. Quando a França, quando Napoleão perdeu a guerra contra a Inglaterra, a Noruega passou a pertencer à Suécia. Por quê? Porque a Suécia tinha aliança com a Inglaterra. A Suécia tinha aliança com a Inglaterra, enquanto a Dinamarca tinha aliança com a França. Quando a Inglaterra ganhou para a França na guerra, houve um tratado de Kiel. Kiel se escreve K-I-E-L, é uma cidadezinha na Alemanha. O rei da Dinamarca, os dinamarqueses e os suecos se reuniram lá em Kiel e decidiram que, como um tratado de paz, né? Ok, então nós vamos passar a Noruega para vocês. E a Noruega passou agora a pertencer à Suécia. Então, gente, sobre isso que aconteceu em 1814, o motivo sobre o que aconteceu em 1814 é o motivo pelo qual nós aqui, né, na Noruega, os noruegueses, ou seja, os noruegueses, celebram o famoso 17. Mai. 17. Mai. O dia 17 de maio é o Dia Nacional da Noruega. É onde nós comemoramos a independência da Noruega. Apesar que a Noruega ela só se tornou independente totalmente em 1905. Mas nós comemoramos 17 de maio por causa do que aconteceu em 1814, porque foi a partir de 1814 que a Noruega começou a se sentir independente. Eu vou explicar, pera lá, tenha calma. Apesar que a Noruega ainda estava sob o poder da Suécia, mas não era da mesma forma que quando a Noruega estava sob o poder da Dinamarca. Por quê? Vejam só. Em 1814, a Noruega deixou de ser um país com pouco grau de independência estreita com a associação com a Dinamarca e passou a ser um país com alto grau de autonomia interna. Porque era assim, o rei da Suécia, ele deixava os noruegueses decidirem as coisas internas. Apesar que a Noruega estava debaixo do poder da Suécia, mas ele não dominava assim 100%, ele deixava os noruegueses muito livres para decidir as causas internas na Noruega. Mas assim, gente, quando a Noruega... É importante deixar claro que quando a Noruega passou a ter o rei sueco e não mais dinamarquês, não quer dizer que os noruegueses amaram, assim, ai que bom. Não, claro que eles queriam mesmo, que o povo norueguês realmente queriam, era total independência. Mas a partir do momento... como é que eu vou falar? Vamos dizer assim, estava melhor com os suecos do que com o dinamarquês. Apesar que a Suécia tomou o poder da Noruega à força, né? Os noruegueses, na verdade, nem sabiam que o rei deles agora era um sueco e não dinamarquês. Quando eles fizeram esse acordo na cidade de Kiel, na Alemanha, os noruegueses não sabiam de nada do que estava acontecendo. Depois de mais ou menos um mês, eu acho, ou seja, depois de algumas semanas, 4 ou 5 semanas, é que chegou a notícia que, olha,
Nós agora, nosso rei agora é sueco, né? Dinamarquês não. Entendeu? Eles eram assim, bem... Eles não tinham uma total independência, né? Ainda. A gente vou ler um pouquinho aqui. O governo norueguês foi dividido em 2 departamentos. Em Cristiânia, a maioria dos ministros tinham escritórios, mas havia também um ministério do governo norueguês em Estocolmo, onde morava o rei da União. Para quem não sabe, gente, Cristiânia é o antigo nome de Oslo, tá? Antigamente, Oslo, a capital da Noruega, se chamava Cristiânia. Gente, tem coisas que talvez eu vou falar em norueguês e vou colocar em português aqui embaixo. Gente, antes do Tratado de Kiel, que aconteceu na Alemanha, que eu falei nesse instante, um pouco antes disso, os noruegueses já estavam cansados, né, de estar sempre debaixo do poder da Dinamarca. Eles se juntaram, estavam revoltados e decidiram fazer o seu próprio Grundloven, que eu acho que é Constituição em português. A sua própria Constituição, as suas próprias leis. Os noruegueses fizeram as suas próprias leis. Então, quando o rei sueco tomou o trono aqui da Noruega, o que aconteceu? O rei sueco decidiu aceitar assinou embaixo, né? Ok, vocês podem ter as suas próprias constituições. Né? Assinou o contrato, aceitou essa nova constituição que os noruegueses queriam, né? Ter as suas próprias leis, que até então eles não tinham. Eles eram totalmente dependentes da Dinamarca. A Dinamarca dominava tudo aqui. Até o nome era Dansk Norsk, né? Norge Dansk, era uma coisa só. Mas debaixo do poder da Suécia, com o rei sueco no trono aqui, apesar que ele vivia em Estocolmo, né, na Suécia, os noruegueses poderão ter a sua própria constituição e a Noruega não se chamava mais Norge-Svensk, como era antigamente com a Dinamarca. A Noruega passou a ser simplesmente Noruega. E foi nesse período também que eles começaram aos poucos a lutar a ter sua própria bandeira, né? Que antes eles não tinham a bandeira nacional. 1814 foi um ano muito importante para a Noruega. Como vocês podem ver, aí é uma foto da parte interna da casa em Eidsvoll. Eidsvoll foi o lugar onde foi feito a nova Constituição norueguesa, né? The Grundloven, Norske Grundloven, que foi em maio de 1814. A partir de então, a Noruega começou a comemorar essa data importante, o dia 17 de maio. É assim que é comemorado aqui, pessoal, assim, desse jeito aí. As pessoas se vestem como bunad e comem comidas e bolos tradicionais, né? É um dia muito festivo, um dia muito alegre. Estou apressada, vou para a igreja. Aqui vai começar às 6 horas a igreja. Primeiro fator interno, né? Foi a economia. Lembra que eu falei no vídeo anterior? A Noruega teve Nya Næringsgreiner, que foi o skipfart, gruvedrift, fiskeri ou trelast. Então, economia, em primeiro lugar. Isso ajudou muito na independência da Noruega. E talvez vocês podem me perguntar assim, mas por que o rei sueco foi tão bonzinho? Não é que ele... não sei se talvez a questão é que ele foi bonzinho. Talvez isso. O rei da Suécia, vamos dizer assim, ele foi bom porque ele queria... os noruegueses colocaram regras, né? Tipo assim, olha, a gente não vai tentar guerra contra vocês, porque, na verdade, depois daquele tratado de Kiel, pensa, você tá aí no Brasil, você tá
de repente, do nada, depois de 4 ou 5 semanas, houve um boato assim nos jornais, olha, o rei do Brasil é o mesmo rei da Argentina. Olha, nós pertencemos à Argentina. É bem normal que a população fique revoltada e queiram entrar em guerra, já falando Krieg, em guerra. Mas não foi isso que aconteceu. A segunda coisa, gente, que influenciou na independência é que quando o rei sueco chegou aqui na Noruega, os noruegueses exigiram que, ok, você vai ser rei, mas a gente quer ter a nossa própria universidade e o nosso próprio banco, o banco norueguês e universidade aqui na Noruega. Então o rei assinou embaixo, ok, o rei sueco sim, tudo bem. Então assim, o rei sueco ele queria ser popular, ele queria ser amigável, ele queria ser mais light, né? Talvez isso ajudou para ele economicamente, né, internacionalmente falando, né? E a terceira questão, que eu também já falei no começo, o que ajudou na independência da Noruega foi que a Dinamarca foi a guerra napoleônica. Os franceses perderam a guerra contra a Inglaterra. A Inglaterra tinha aliança com a Suécia, então a Suécia pegou a Noruega para si e deixou a Noruega livre, né? E quando deu a ela a universidade, bancos, né? Você sabe que conhecimento é tudo, né? Os noruegueses começaram a estudar e começaram a ser mais e mais forte e tornaram-se uma nação independente. Aos poucos, né? Começou em 1814, eles só foram ser totalmente independentes em 1905. Se inscrevam no canal, ha det bra! Ha det bra! No canal. Inscrevam no nosso canal. Tchau!